para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. A paz do Senhor a todos, amém? Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado e vai continuar guardando, porque assim nós cremos e acreditamos. Nós vamos ler no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7 e o versículo de número 7, para nossa meditação nessa noite. Deus é maravilhoso e acima de tudo vai continuar sendo louvado através das nossas vidas enquanto aqui estivermos. Miqueias capítulo 7, versículo 7, diz assim, a tradução é um pouco diferente, mas dá o mesmo sentido. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Grande Deus, soberano e maravilhoso Pai, mais uma vez rogamos a Tua infinita graça. Sabemos que nós nada somos, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Continue conosco, nos agraciando e falando aos nossos corações, a cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite e os Teus filhos que estão em casa, que o Senhor possa alcançá-los mediante esta palavra, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, essa palavra é uma palavra bastante maravilhosa e que muito nos chama a atenção. Quando Miqueias chega no capítulo 7, no versículo 7, ele diz, eu, porém, olharei para o Senhor. É uma verdade que os dias em que nós vivemos, se existe um momento de verdadeiramente de nós não tirarmos em momento algum os nossos olhos no Senhor, o momento é esse. Porque o momento em que nós vivemos é um momento que requer que nós estejamos, vamos assim dizer, totalmente olhando para Deus, a todos os instantes. E o profeta, ele disse isso. Ele disse, eu, porém, olharei para o Senhor. Então, em resumo, é momento de olharmos cada vez mais para Deus. Nós poderíamos lançar uma pergunta nessa noite, da seguinte forma: para onde nós estamos olhando? Não é verdade? Hebreus capítulo 12, versículo 12, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, que nós teríamos que estar olhando para Jesus. Nós teríamos que estar olhando para Jesus. Em momento algum você vai ver a Bíblia te dando respaldo para você estar olhando para A ou para B. A Bíblia manda você olhar para Jesus, porque o momento requer que assim nós façamos. Afinal de contas, essa é a forma correta de um cristão, estar sempre olhando para Jesus. Não espere nada, por mais que seja, vamos assim dizer, bíblico, né? Neste momento em que nós estamos vivenciando, é o momento que a ciência não tem achado solução. As autoridades estão ficando perplexas, né? A capacidade humana parece que se limitou em meio a tudo que estamos vivendo. A verdade é essa. E a Bíblia, ela nos ensina, ela nos dá vários exemplos de algumas situações, não vou dizer semelhante a essa, mas situações que nós poderíamos citá-las como exemplo, para que nós possamos entender da importância que é essa frase dita pelo profeta, quando ele disse, eu, porém, olharei para o Senhor. Quando Josafá adoeceu, diz a Bíblia Sagrada, que no meio à sua doença, naquele instante ele se voltou mais para os médicos do que para o Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que Josafá morreu doente, porque em meio à sua doença, em meio a tudo aquilo que ele estava enfrentando, naquele instante, em algum momento de sua vida, ele deixou de confiar em Deus para acreditar que poderia vir alguma coisa dos homens.
A verdade é que nós somos homens e somos limitados, e graças a Deus por isso. Nós somos limitados, mas nós temos um Deus no céu que tem todo o poder nas suas mãos, e quando Ele age, ninguém impede. Quando Deus quer fazer, ninguém impede. A verdade é essa. E o interessante é que quando nós olhamos para Deus na pessoa de Cristo, irmão, a gente consegue enxergar a esperança em meio ao desespero. Vamos ser realistas com nós mesmos. Nós vivemos dias de pleno desespero. Tem muita gente desesperada. Talvez você e eu não, porque nós estamos olhando para Jesus. Mas para quem não está olhando para Jesus, está em meio ao desespero. E o cristão, em meio a todo esse desespero que tomou conta desse mundo, ele que olha para Jesus consegue enxergar a esperança. Isso é uma realidade. Em meio a todos os problemas que está abrangendo a sociedade, o cristão que olha, está olhando para Jesus, ele consegue enxergar a solução. Por que solução? Porque Jesus de fato tem a solução para todas as coisas. O nosso Deus, irmão, não existe limitação para Ele. Você não serve a Deus em vão. O nosso Deus é poderoso. Ele mesmo disse em suas palavras, não sou eu que estou falando por Ele, foi Ele que disse por si próprio. Ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Jesus não manda só em cima não. Hoje Ele está no céu, mas Ele não manda só lá em cima não. Ele manda na terra, Ele manda em todas as coisas para a glória de Deus. Então nós que estamos olhando para Jesus, nós conseguimos enxergar a solução em meio a todos os problemas. Nós conseguimos sorrir em meio a tanta tristeza que há no mundo. Nós conseguimos, meus queridos, nós conseguimos crer em meio a tanta incredulidade. Talvez você já tenha se atentado para aquilo que eu vou dizer agora nessa noite, mas nós estamos vivendo uma época de apostasia, ou seja, abandono da fé. Tem muita gente deixando de crer, tem muita gente deixando de acreditar, tem muita gente que já não professa a mesma fé de outrora. Tem muita gente que acha que o nosso Deus é um Deus limitado. Para muita gente Jesus ainda está na cruz crucificado, mas para nós não, Ele foi morto, ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por nós. Então nós estamos olhando para Jesus, e quem olha para Jesus consegue enxergar tudo isso que eu disse em meio a toda a realidade que está contida nesse mundo. E o profeta, ele disse, né? Eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Esperar em Deus. Foi isso que Miqueias disse: eu vou esperar em Deus. Eu louvo a Deus, e quem espera em Deus não se decepciona, viu? Não se decepciona. Você sabe por quê? Porque Deus sabe a hora certa de fazer o que tem que ser feito. Guarde isso. Deus sabe a hora certa. A gente não está vendo solução, a própria ciência não está vendo solução, as autoridades não veem solução, mas o nosso Deus sabe a hora certa de fazer o que deve ser feito. Você pode ter certeza disso. Deus sabe, irmão. Deus sabe a hora certa. Deus sabe o jeito correto de agir. Às vezes a gente pensa que as coisas têm que ser feitas de uma maneira, mas Deus não vou fazer do jeito correto, do jeito certo de se agir. O nosso Deus é o Pai da ciência, o nosso Deus é o Pai da sabedoria. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, e por essas inúmeras razões é que nós somos crentes na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que nós somos crentes na pessoa de Jesus. E o mais importante, meus queridos, você sabe o que é? É que Deus nunca tardará. Alguém poderia talvez dizer: está na hora de Deus fazer alguma coisa. Eu confesso que eu ainda não disse isso, mas já pensei. Mas meus lábios não pronunciaram essas palavras. Só que existe uma coisa, irmão: Deus nunca tarda. Viu? Deus nunca tarda. Existe um ditado no mundo que diz assim: Deus tarda e não falha, né?
O lado correto desse ditado é justamente que Deus não falha. Isso é corretíssimo. Agora, tardar quer dizer que Deus se atrasa. Deus nunca se atrasou. Quem se atrasa sou eu e você. Nós nos atrasamos, mas Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Em outras palavras, Deus é presente no momento em que mais necessitamos, ou no momento que de fato nós necessitamos e carecemos. Você pode ter certeza disso. E o interessante é que Miqueias disse assim: olha, o meu Deus me ouvirá. A coisa mais gloriosa de servir a esse Deus, irmãos, é saber que Deus ouve. Às vezes tem crente que não sabe o que é o poder de uma oração. Eu estava conversando, eu acho que, se eu não estou enganado, ela é mãe da nossa irmã Naninha. Ela, uma senhora já partiu para o Senhor, né, algum tempo atrás. Inclusive eu nem sabia. Aí eu conversando com a irmã Naninha, eu disse, há muitos anos atrás, aquela senhora sempre passava por mim, ela falou assim: meu filho, eu gosto muito de você. Ela falou comigo uma certa vez, e ela disse: olha, em todas as minhas orações, eu tenho me lembrado de você. E aquilo ali me alegrou tanto o coração, irmão, me alegrou tanto o coração. Aí eu falei com ela o seguinte, eu falei: é por isso que eu estou de pé, é porque tem gente que está orando por mim. Eu estou te dizendo isso para você entender o seguinte: se todo cristão fosse consciente do poder que há nas tuas mãos através da sua oração, a prova disso é que Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso. Diz a Bíblia que ele estava sentenciado à morte. Você sabe o que ele estava aguardando por Pedro? A morte. Se tinha uma coisa que Pedro tinha certeza de que iria morrer, em outras palavras, é isso. Pedro tinha certeza: ó, chegou o meu dia, vou morrer, vou partir e vou embora, vou morar com Cristo. Pedro estava sentenciado à morte, estava guardado para morrer. Mas diz a Bíblia Sagrada que os irmãos que gostavam de Pedro, os irmãos em Cristo, estavam fazendo constantes orações a favor de Pedro. Eu não sei como é que os irmãos oravam, eu só sei de uma coisa: as orações foram ouvidas, e Deus arrancou Pedro da prisão e ainda livrou ele da morte. Você sabe por que eu estou contando isso? Porque o crente, a partir do momento que nós dobrarmos os nossos joelhos e propormos o nosso coração a buscar o Senhor, como disse o profeta Miqueias: o meu Deus me ouvirá. Me ouvirá de que maneira? A partir do momento que eu buscar a presença dEle. Quando você começar a buscar a presença de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer a favor da tua vida. O segredo é a oração, irmão. O segredo é a oração. Se existe um momento para a gente orar, o momento chegou, é esse. Eu até acredito, sou sincero, eu até acredito que Deus permitiu essa situação toda para que alguns, porque não são todos, né? Para que alguns possam se salvar, irmãos. Porque nós estamos vivendo uma época de frieza espiritual grande. As pessoas não têm, tem muita gente que já perdeu o prazer de adorar a Deus. Tem muita gente, irmão, que já não conversa mais com o Senhor. Tem muita gente, irmão, que já não busca mais a presença de Deus. Tem muita gente que já nem sente mais a presença do Senhor. Aí Deus permite toda essa situação para que o povo, em meio a toda essa turbulência, possa vir a buscar a Deus e alcançar a sua salvação. É tanto que o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, ele diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Em outras palavras, Deus está com os ouvidos abertos à oração da sua igreja. É por isso que Miqueias disse: eu, porém, olharei para o Senhor, os meus olhos vão estar olhando para Deus, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. É essa palavra que eu deixo para você nessa noite, uma palavra bem objetiva, mas que tem o intuito de dizer que nós temos que continuar confiando, esperando, acreditando em Deus, buscando a sua presença, implorando a sua misericórdia, porque Deus ainda está em nosso meio. E glória a Deus por isso, irmão,
Mas dias virão em que o Senhor não estará mais no meio desse povo, dessa multidão, dessas pessoas que precisam e que carecem do Senhor. Então é o momento de nós nos aproximarmos de Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, e que acima de tudo a vontade do Senhor prevaleça, não somente na minha vida, mas na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa noite.